Eu já tô ficando confuso. Ele não sabia direito o que estava fazendo, mas o mais irônico de tudo, criando uma assinatura da música, né? E Exatamente. esse órgão tipo assim, a gente ouve Like a Rolling Stone, a gente lembra daquele kick do bumbo, né? Do bumbo e da caixa, que é sensacional, e aquele órgão, né? Que entra rachando, né? E do refrão, são as partes mais marcantes dessa música. Para mim, eu já falei de Like a Rolling Stone em vários drops aqui, né? Vamos lembrar que tem um guitarrista fenomenal chamado Mike Bloomfield. A gente tem uma banda ali que é uma super banda. Eu vou falar de alguns nomes aqui. Harvey Brooks no baixo, Paul Griffin no piano, Bob Graff na guitarra, na bateria. Essa música, ela é de alguma forma uma música que reconfigurou o rock. Alguém lembra daquele documentário que saiu há um tempo atrás, que era a história History of Rock and Roll? Vocês viram isso? Não, que o Bruce Springsteen... Pô, isso é sensacional. Que tem uma parte em que eles colocam depoimentos das pessoas falando sobre Like a Rolling Stone, né? E aí botam Bruce Springsteen falando sobre a música, e ele falou o seguinte... Eu tenho um box com os 10 DVDs dessa série, é maravilhoso. A parte em que o Bruce Springsteen fala essa música, eu não vou recordar exatamente a fala dele, mas quando perguntam para ele sobre a música, ele baixa a cabeça e diz o seguinte, assim, cara, é por causa disso que eu faço rock and roll hoje, por causa dessa música. Quando eu vi essa música, eu digo, eu quero fazer esse negócio, entendeu? Mexeu com ele, pô, tinha alguma coisa especial, ele tinha um brilho, essa música tem algo, não é à toa que muitas listas ela aparece como a primeira de todos os tempos. Eu não acho isso exagero em nenhum momento, porque a gente pensar simbolicamente como uma das canções mais influentes, mais importantes, mais definitivas e mais, ainda hoje ela soa como revolucionária, né, por todos os aspectos. Então, para mim, Like a Rolling Stone, como eu disse antes, é muito corajoso. Ele pegou, não é que ela seja a melhor faixa, mas é a faixa mais icônica, mais poderosa, no sentido de realmente de cooptar as multidões ou fazer a cabeça dos artistas. Então, de alguma maneira, ele já começa botando o pé na porta e dizendo, senhoras e senhores, aqui fala Bob Dylan e aqui vocês vão levar uma pancada no meio da cabeça agora. É isso. E like o Zappa, ele disse que quando ele ouviu Like a Rolling Stone, ele quase desistiu da música. Ele falou, como é que eu vou fazer algo? Depois disso, como é que eu vou produzir algo, né? E eu acho que também a sonoridade, óbvio, do órgão, a guitarra do Mike Bloomfield é espetacular. Eu gosto muito também do andamento do baixo, acho, no estéreo, principalmente, é meio hipnótico, assim. Então você pode ouvir a música prestando atenção em elementos distintos. Cada audição se concentrar-se em elementos distintos. Agora, a letra também, né, gente, é espetacular, porque ele começa com Once Upon a Time, como eu disse, dando a entender que isso é um conto de fadas, né? Ele vai contar uma história linda, né? E ingênua. E ele vem com uma certa agressividade, uma acidez. Parece que está querendo se vingar de Miss Lonely, né? Expondo, né, o que era o mundo dela e onde ela chegou, quer dizer, os enganos, as ilusões dela. Só que eu fico até muito contente que hoje em dia também está se popularizando entre os meios do Dylan, né? Uma outra interpretação que eu acho que até é mais adequada. Não vou dizer que é mais adequada, porque todas as interpretações são adequadas. Assim. Uma obra de arte é uma teia, né, de signos e produz significados em profusão. Mas é que o Dylan, de certa maneira, está dizendo, olha, você estava naquele mundo que parecia, né, uma princesa, só que esse mundo era falso. Esse mundo era um mundo que não era digno. Né? Visivelmente, é de engano, de engodo, em que você mesmo alimentava esses sentimentos muito ruins, de desprezo, de menosprezo, agora zerou a sua vida, né? Como é que é ser um completo desconhecido? Porque agora você pode refazer a sua vida em novas bases. E quando o Dylan fala isso, é muito interessante, porque o Dylan está falando isso do carinha sei lá, que nasceu em Nova York, está escrevendo lá, ele, de uma certa maneira, fez isso com a vida dele. Sim. Ele está falando por causa própria. Ele largou tudo. Ele largou a vida dele em Duluth, melhor, em Riben, no Minnesota, para tentar tudo, com uma mão na frente e outra atrás, vivendo na casa dos outros. Ele foi esse completo desconhecido de fato. Então, não é só de boca para fora que eu falo isso. Ele está realmente falando com o coração dele. Né? E eu acho que isso é transmitido, acaba se transmitindo também pela música e faz com que ela tenha esse impacto. Né? Boa. E perfeito o que o Emerson está falando, porque a gente vai lembrar que isso, para mim, é o conceito aberto da música, né? A gente tem múltiplas interpretações sempre. E o Dylan é o rei de a gente pegar uma letra e pensar que
anos depois, 60 anos depois, a gente ainda está tentando entender o que ele está querendo dizer com isso. Essa é a grande vitória da poesia, no meu ponto de vista, porque cara, isso é sensacional, né? E eu vou lembrar para vocês que em 1995 os Stones fizeram uma versão no álbum Stripped, que é absurdamente sensacional, e tem um clipe com a Patricia Arquette que faz de alguma forma esse espírito, algumas coisas que o Aaron está falando aí. Então, assim, eu acho aquele clipe, inclusive, um dos grandes clipes da história do rock and roll. Posso estar exagerando aqui, claro que tem uma carga afetiva, mas acho aquele clipe, aquele olho de peixe, aquela coisa borrada, que passa aquela sensação de lisérgica. Eu acho aquele clipe absurdamente sensacional e gosto muito da versão Stones. Isso mostra que, por exemplo, 95, 65, 75, 30 anos depois, a música ganha. Hoje a gente está falando desse som. Exatamente.